Um dos grandes diferenciais, a meu ver, né, de qualquer canal, né, de qualquer pessoa, né, que esteja trazendo algum conteúdo, pondo em tela, deve ser, sem dúvida, o diferencial. Né? Nesse quesito, o que o mundo fala, né, a linguagem do mundo, né, e a maneira da sociedade em geral de ver as coisas, né, das instituições, do sistema vigente e a minha maneira de ver, né, estão completamente de acordo. A questão, né, o que torna as coisas muito diferentes é o que se entende por diferencial. Né? Tem um monte de gente mostrando um monte de coisa aí, né, diferente, mas que não acrescenta nada. Né? Nem sequer para a pessoa que apresenta, nem para as muitas dezenas, centenas, milhares, milhões e até bilhão de pessoas que acompanham. Né? São diferenças de forma que nada acrescentam para revelar a substância infinita que jaz em cada um de nós. Então, o que mais eu vejo aí em rede é novidadeiro, né? Influencer, coisas do tipo. A pessoa tem um monte de coisa para falar, né? Particular, só que essas coisas praticamente, né, não acrescentam quase nada, não chegam no ponto, não são objetivas. Só que muitas pessoas gostam, né, porque elas estão presas naquela coisa. Olha, eu vou nisso porque parece verdade, tal, tal, tal. E a pessoa também está naquele mesmo nível de consciência. Então ela está captando, né, para ela é muito importante porque tem um aspecto particular superficial da vida dela que coincide com um aspecto superficial da vida daquele que está apresentando. Né? Então você tem esse tipo de fenômeno ocorrendo no nosso mundo hoje em dia, sendo que, de fato, né, nós, como humanidade, poderíamos estar usando muito melhor as ferramentas que a gente tem para realmente evoluir. Só que para isso ocorrer é preciso que a pessoa seja um verdadeiro investigador de si mesmo, né, da realidade, com R maiúsculo. E por isso, então, hoje eu trago aqui uma questão que é da arrogância e da humildade. A arrogância e humildade são coisas que não são bem compreendidas. A gente não entende de fato o que é uma pessoa arrogante e o que é uma pessoa humilde. Né? O que eu mais vejo no mundo hoje em dia é pessoa humilde, né? Pessoa arrogante, melhor dizendo, travestida de humildade. E eu vejo pessoas que são realmente, verdadeiramente humildes, que são raríssimas, que são tidas por arrogante. Vou dar um exemplo aqui. Pega os grandes profetas. Não só os bíblicos, né, mas todas as religiões, os grandes profetas, que eles tinham uma leitura intuitiva das coisas sagradas. Eles implementavam em sua vida, né, e eles transbordavam essa vivência interior através de atos que eles faziam, né, na vida pública, o que levavam muitos a serem, né, mortos, condenados, perseguidos, maltratados e tudo mais. Inclusive por pessoas que se diziam querer sair do lodaçal em que elas se encontravam. Né? Então, esses são exemplos de pessoas que são verdadeiramente humildes, só que o mundo aprendeu, né, a ver essas pessoas como arrogantes, né? Quer dizer, o santo, o profeta, o gênio, né, o grande homem, a grande mulher que impulsiona o mundo para frente, eles são muito bonitinhos, muito agradáveis de se ler, falar sobre, quando eles estão muito distantes no tempo e no espaço, né, ou historicamente e geograficamente.
usando o linguajar do pessoal das humanidades. É muito bonito, né, falar, né, admirar o santo, falar como é bom o que ele fez, né, como ele enfrentou as autoridades, como ele deu um exemplo de vida, quando passaram-se já 50 anos, 100 anos, 500 anos, 2.000 anos, 4.000 anos que o cara teve aqui, né? Mas ele está muito distante no tempo, está em outro lugar, né? E pode estar distante só no tempo, né? Ou só no espaço, mas geralmente é nos dois. E daí a gente acha muito legal, né? As pessoas, nossa, que legal. Daí coloca esse mesmo sujeito, esse herói, né? Essa pessoa que as pessoas têm por herói, né? Por gênio, por verdadeiro líder, verdadeiro estadista, verdadeiro empreendedor, né, no verdadeiro sentido da palavra, santo, místico, né, artista, gênio da arte, do pensamento, da ciência, um inventor. Coloca essa pessoa daí, né, no tempo contemporâneo, né, e convivendo ao lado de nós, né, no ambiente de trabalho nosso, ou na nossa família, ou que frequenta a nossa igreja, ou nosso grupo de estudo, ou nosso departamento acadêmico, ou por aí vai. Coloca esse mesmo tipo próximo, né, pertinho, né, para conviver com a gente, para se relacionar, né, com a gente, viver no mesmo ambiente. E daí você vai ver que todas, né, praticamente todas as pessoas que falavam, que admiravam, né, nossa, como é fantástico esse sujeito, fez isso, é um grande exemplo para mim, eu busco segui-lo, eu faço isso, tal, 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 ela é uma pessoa admirável. Reparem que daí essa pessoa, de repente, né, quando você coloca o herói dela do lado dela, para conviver próximo a ela, essa pessoa vai mudar o discurso completamente. Vai dizer, não, esse aí não é aquele sujeito, esse aí é outro sujeito. Ou, não, esse aí, ele era grande quando ele fez aquilo lá, há muito tempo, e desafiou as autoridades. Aqui ele está causando uma bagunça, ele não é interessante. Eu não consigo encaixar essa pessoa, né, nas minhas ideias, na minha visão do correto, que é o correto, né? E por aí vai, né? As pessoas vão ter essas coisas, né? Circulando em suas mentes, quando você coloca o herói delas, né, e que são, na verdade, heróis, né, grandes heróis, para perto das pessoas. De repente, o santo não é mais santo. O gênio não é um gênio, é um doido varrido. O santo, na verdade, é um pecador. O místico é um cara doido por aí que está fazendo asneira, né? O líder, na verdade, é uma pessoa que quer causar tumulto, né? Quer causar mal, né? E por aí vai. Se vocês fizerem essa análise a fundo, vocês vão perceber que o que eu estou falando é a mais profunda verdade, possivelmente, que vocês ouviram aqui em rede, né? Até o momento. Eu vou soltar mais vídeos. É a minha arrogância humilde agindo. Mas brincadeiras à parte, gente, é isso que ocorre, né? É isso que ocorre. Eu passei por essa experiência, né? Eu percebo essas coisas. Né? Tem um monte de gente, né, no ambiente de trabalho que tem um grupinho dos que fala, né, como deve ser, né, o ensino, né, a pedagogia, como é que deve ser, né, para realmente transformar a sociedade e o mundo, por consequência. Daí chega alguém e começa a implementar coisas que estão em sintonia com essas visões que esses sujeitos admiram, né? Não que a pessoa esteja seguindo, mas que a pessoa espontaneamente por si mesmo está descobrindo a maneira de agir, que acaba coincidindo com esses grandes que vieram aí dar diretrizes gerais. Quando uma pessoa chega e implementa isso, essas mesmas pessoas que ficam nessas masturbações mentais, pedagógicas, né, masturbações intelectuais, né, orgias intelectuais, pedagógicas,
elas fingem, né, viram a cara para o outro lado. Quando vem à tona e cai alguma coisa né, que elas têm relação com esse fenômeno que está ocorrendo, elas interpretam o sujeito como problemático, como uma pessoa que está delirando, o seu método fracassou porque um monte de gente está falando do ser e blá blá blá. Sendo que essas pessoas são incapazes de apontar qualquer coisa errada, né, criminosa que esse sujeito está fazendo. Né? É engraçado isso. Né? É muito engraçado. Então, essas várias experiências, né, que foram sequenciadas na minha vida, né, eu não estou falando aqui de coisinha, eu não estou ampliando coisa, distorcendo, né, coisas, não estou inventando historinha. Tudo o que eu falo aqui é real, aconteceu. Né, eu só não explicito nomes, coisas específicas, porque não vem ao caso, né? Mas todas essas coisas, elas são reais e eu vi com meus olhos, né? Inclusive com meu olho espiritual. Eu vi o que estava acontecendo. Então, é algo a se pensar, a começar a pessoa a perceber, né? Eu trago essas coisas aqui porque é importante que as pessoas que estejam aqui do outro lado saibam que existe pessoas de carne e osso neste mundo que estão colocando em prática os projetos, né, das escrituras sagradas, pelo menos até o grau que essa criatura suporta, né, dentro do seu ritmo natural. E que você também, a pessoa do outro lado que julga, né, não, esse cara é um louco, um doido varrido, esses aí daí nem vale a pena, né, estão perdendo tempo aqui comigo. Mas quem, né, por um acaso, né, vem a admirar, né, fala, nossa, que grandioso tal, eu torço por ele, eu falo o seguinte, não, faça você, né, também isso. Você tem as mesmas, né, infinito, a mesma, ser o mesmo filho da eternidade, você tem o absoluto dentro de si, tal qual eu tenho, você também consegue fazer isso. Não da mesma maneira, né, do mesmo modo, da mesma forma, né, seguindo, né, essas coisas exatamente iguais da maneira que eu faço. Mas seja ousado, inteligentemente ousado também. Né, que as pessoas têm profissões muito diferentes, né, vivem realidades muito diferentes, né, têm histórias diferentes, é tudo diferente. Mas você pode ser inteligente, corajoso e bondoso de qualquer maneira. Qualquer que seja a sua vida, você pode implementar, juntar essas três qualidades, elevar elas num grau muito alto e combinar com elas, formando, né, um ser que começa a ascensionar. Certo? Então, isso tudo que eu falo, na verdade, é um convite para você também adentrar nesse seu devenir evolutivo, na vertical, na sua vertical mística ascensional. Então, eu sempre falo disso porque isso é muito importante. Né? Não adianta você ficar admirando e torcendo pelo sujeito. É preciso que você também faça, né, essa transformação. E vai lhe trazer muitas dificuldades, eu não vou mentir, vai lhe trazer muitas dificuldades. Esse projeto diretor do espírito, que não tem a ver com você seguir nenhum grupo, mesmo que você possa até vir seguir um ou outro por um tempo, ou às vezes por muito tempo, porque você sente que isso seja bom para você, né? Mas não se prenda demais. A partir do momento que sua consciência que ansiar por mais e mostrar que tem condições para mais, né, que na verdade sua consciência é quem você é de fato, você pode se desconecte na paz sem problema e continue, né, levando consigo o bom que esse grupo lhe trouxe, é claro. É mesmo que muita gente não queira manter amizade com você porque você é um traidor e blá blá blá. Isso é muito comum no nosso planeta. Então, essas coisas são muito importantes.
são muito importantes. E eu já estou até acostumado. Eu serei mal interpretado por muitos. Inclusive, eu acho que assim, é até uma benção isso ter pouca gente, né, que vê essas mensagens, que me parece que são as pessoas que já estão se sintonizando com uma realidade mais profunda. Né? Se eu forçasse espalhar isso para uma grande quantidade, teria um monte de xingamento, né? Teria um monte de distorção, teria um monte de provocação e blá blá blá. Porque a imensa maioria da humanidade, infelizmente, não está preparada para esse grau de profundidade. Mas, paradoxalmente, nesses tempos presentes, isso é o que a gente mais precisa em nosso mundo. 2025 está aí, né? A era dos combustíveis fósseis está já esgarçada, está acabando, e com isso todo esse modelo de civilização vai desmoronar. Né? As ideologias políticas estão falidas, né? Os sistemas políticos estão se desmoronando, né? Estão se esfacelando, e com isso todo o sistema educacional é algo falido, infelizmente, né? Por vários motivos, alguns dos quais eu já falei. A nossa ciência é moribunda, né? A nova ciência está nascendo, sim, e eu já falei de referências aqui, mas ainda em larga medida a ciência está se afundando, né? E tudo está se afundando, mas com isso pessoas estão despertando, pessoas estão se tocando da realidade. Eu percebo, eu sinto isso, né? E eu vou vendo as coisas de forma cada vez mais clara, e isso é muito bom. E eu vou ganhando cada vez mais coragem para continuar fazendo o que eu estou fazendo, que é a coisa mais importante que eu posso fazer nesse momento na minha vida. E você também deve fazer o mesmo, né? A seu modo, né? Eu não sei, né? Cada um, né, deve expressar o dom que Deus lhe deu, né? Usando a linguagem da nossa vozinha católica, né? Que assim, nosso país, basicamente, né, até 50 anos atrás, 95% era adepto, né? Era declarado, né, como tal. Hoje em dia caiu muito, mas continua algo predominante. Não que isso seja, né, isso aí, né, todas essas religiões vão desmoronar, né, que são visões muito carcomidas pelas rituais, pelas taras intelectuais, pelas interpretações superficiais. Mas a essência de cada religião vai se preservar, né? E daí no futuro só vai haver uma religião que não vai ter nada, né? Não vai ter praticamente nenhuma semelhança com as coisas que a gente tem hoje em dia. E a ciência, ela também vai evoluir e ela vai se tornar uma verdadeira ciência que dê gosto às pessoas, né? E que faça o ser humano ser alguém melhor, né? Não seja uma ciência que gere comodidades para levar o ser humano para onde o ser humano está indo, né? Infelizmente. Então, esse é o futuro. E essa foi a mensagem de hoje. Um abraço fraterno a todos vocês.